Número 164. Por enquanto, porém, estamos falando da fé, né? Voltando lá para a fé. Por enquanto, porém, caminhamos pela fé. Caminhamos pela fé e não vemos claramente. Ou seja, a gente tem que caminhar, só que o caminho não está todo iluminado. A gente caminha pela fé, mas o caminho não é tão claro assim. A gente caminha pela fé, mas não vê claramente. O menino gostou do pirulito. 2 Coríntios 5:7. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Quer dizer, como é que você anda num caminho que não está claro? Como é que você faz para andar no caminho que não está assim tão claro? Que está escuro? Né? E conhecemos, ela continua, como num espelho, de maneira confusa e de maneira imperfeita. 1 Coríntios, voltamos lá no espelho, né? 1 Coríntios 13:12. Quer dizer, a gente caminha, mas a gente não tem todo o percurso, não tem a claridade, não tem a iluminação de todo o percurso, e ao mesmo tempo a gente conhece as coisas como que num espelho. É como se a gente estivesse no espelho tentando ver como é que está a sala aqui, quem que está aqui comigo? Ah, tem ali a Salete, aqui acho que é a Fernanda. Imagina conhecer dessa forma. A gente não consegue conhecer diretamente, a gente consegue conhecer indiretamente. Como que a gente conhece a Deus? Indiretamente, pela palavra, pela experiência, pela comunidade, pela igreja. E a gente não vê claramente, mas a gente tem que caminhar. Luminosa por parte daquele em quem ela crê. A fé é muitas vezes vivida na obscuridade e pode ser posta à prova. Quer dizer, às vezes a gente está caminhando no escuro, às vezes está de noite, está escuro e a gente está caminhando. A gente vai devagarzinho, né? Sabe que, espera aí, deixa eu ver, aqui é o próximo passo, aqui mais um pouquinho, vai caminhando assim. Mas vai caminhando, às vezes a nossa vida é uma obscuridade, a gente está vendo as coisas, mas será que Deus está presente? Às vezes a gente ouve falar nisso, né? Mas nossa, por que tanto sofrimento? É uma doença, acabou uma, veio outra, morreu fulano, morreu outra pessoa de novo, e às vezes a gente vai pensando que a nossa vida não, tá muito obscura. Será que eu estou no caminho certo? Né? Será que eu estou no caminho certo? E aí o catecismo vai continuar dizendo o seguinte: o mundo em que vivemos parece muitas vezes bem afastado daquilo que a fé nos diz. Por quê? Porque a gente tem experiências do mal, experiências do sofrimento, experiência das injustiças, experiências de morte. E a gente ouve tanta coisa boa, né? Vê o evangelho, a boa nova, né? O evangelho da paz, da alegria. E às vezes a gente olha para o mundo e vê só o quê? Só espinhos, né? Olha lá. Às vezes a gente olha para o mundo e vê só sofrimento, dor, um pisando em cima do outro, injustiças sendo cometidas, né? E muitas vezes essas coisas podem abalar a fé e se tornar em relação a ela até uma tentação, que muitas pessoas sentem essa tentação. Mas será que Deus existe, gente? Nosso mundo, todo mundo se matando aí, todo mundo querendo passar por cima do outro, injustiça, morte, às vezes dentro da família mesmo, a gente vê casos que um quer acabar com a vida do outro, mata o outro, né? A mãe mata a própria filha, por exemplo, né? A filha mata os pais, né? De forma cruel. Então a gente olha o mundo e olha a boa nova, e às vezes isso é uma prova da nossa fé. Mas será que Deus existe no meio de tanto isso? Né? A gente vê casos aí lá
Richthofen, por exemplo, né, aquela menina que matou os pais, por exemplo. Como é que é? E conseguiu, né, a liberdade no Dia das Mães, né? Pois é. São as contradições, né? Que a gente olha o nosso mundo e do outro lado tem o quê? A boa nova. E aí a gente fica tentado às vezes a ceder. Não, eu acho que... Será que Deus existe? Como é que Deus permite? Às vezes a outra pessoa fala, não é possível que Deus exista. Nesse momento, é nesse momento que nos devemos voltar para as testemunhas da fé. Aí a igreja nos convida aqui, nesse momento, a ver, né, as situações dessas e olhar para aquelas testemunhas da fé. Abraão, que acreditou, esperando contra toda esperança. Toda a esperança de Abraão estava em quem? Na promessa de Deus. E a promessa de Deus é um filho, que era Isaac. Abraão, toda a esperança dele estava no Isaac, né? No seu filho Isaac. E Deus colocou essa fé, essa esperança de Abraão à prova. Contra tudo e contra todos, a única luz no fim do túnel que Abraão tinha era o próprio filho. Deus não vai sacrificar seu único filho. Aquela história lá da carne-si, que na verdade é a história do próprio Deus, né? Prefigurada naquele episódio de Abraão e Isaac. Abraão vai lá e sacrifica seu único filho, né? A vítima do sacrifício não vai ser um cordeiro, não vai ser um touro, vai ser Isaac, aquele filho que eu te prometi, o único. E aí, Abraão é colocado à prova. Depois, Deus, vendo que Abraão tinha fé a ponto de dar o seu próprio filho, de sacrificar, ele mesmo sacrificar o seu próprio filho, Deus então, não, Abraão, agora eu sei que você acredita em mim. E aí ele não permitiu que houvesse sacrifício. Não permitiu por quê? Porque esse sacrifício aconteceu na história. O novo Isaac é Jesus, né? O Isaac foi sacrificado. Quando? No sacrifício de Jesus. Deus que poupou o filho de Abraão, não poupou o seu próprio filho. Deus que não permitiu que corresse o sangue de Isaac, filho de Abraão, Deus permitiu que corresse o sangue do seu filho em resgate e salvação da humanidade. Outra pessoa que a gente deve olhar, que foi testemunha da fé, a Virgem Maria, que na peregrinação da fé, peregrina na fé, foi até a noite da fé, comungando no sofrimento do seu filho e na noite do seu sepulcro e tantas outras testemunhas da fé. Nossa Senhora, Maria também fez essa peregrinação da fé, né? Começando lá, já tendo que fugir para o Egito, né? Aquela dificuldade toda no início, vendo, nossa, uma espada vai transpassar, e apresentar no templo toda feliz, o pessoal vai até ajoelhar, porque aqui está o Messias, o Salvador, o anjo falou, vai nascer o Salvador de você. Nossa, quando eu chegar no templo, vou até me preparar bem, porque lá vai ser uma maravilha, todo mundo vai ajoelhar, nossa, o Salvador, o anjo falou, gente, chegou lá, foi o contrário. A profecia foi ao contrário. Olha, uma espada vai transpassar, né, sua alma de dor, de sofrimento. Meu Deus, eu vim aqui com o Salvador, já passei por tudo isso, gravidez, sem ter consumado o matrimônio com José, andando para lá e para cá, cheguei aqui, nem no templo eu tive paz e sossego na minha alma, na minha vida, né? E ali ela começou o quê? Maria estava na peregrinação da fé, até a noite da fé, que foi a crucificação de Jesus. A grande noite da fé. Imagina a mãe, né? E aí a gente coloca aquele exemplo de Carmessi jogando, né? Espelhando ele em Maria. Imagina a mãe, o único filho, tendo que se sacrificar e ficou de pé, sabendo que aquilo era importante para a humanidade, né? Não dá para entender.
tem que aceitar na fé. É na fé que a gente aceita, porque a razão da gente não consegue aceitar isso, né? Imagina a mãe vendo o jeito que estava o seu filho, porque ele estava todo esgarçado, vamos dizer assim, humanamente falando, pelo flagelo, e vendo, né, o soldado cuspindo, batendo, dando tapa, e fazendo todo tipo de humilhação, e a mulher ali de pé. E Maria de pé. E Nossa Senhora de pé na noite da fé, parecendo tudo ao contrário. Tudo ao contrário do que o anjo tinha falado, e Maria de pé. Então, a gente pensar nisso, para a gente é um grande conforto, né? Porque são justamente duas situações que você apresentou aqui, que é um pai que sacrifica o seu filho, e a mãe que acompanha o sacrifício do seu próprio filho, e de pé. E o Evangelho fala que ela ficou de pé, não foi de joelho, arriada, humilhada, meu Deus, não. Com a espada transpassando a alma, mas de pé. A espada atravessando o coração dela junto com o do seu filho, mas ela ficou de pé. Então, são essas, né, testemunhas que nos ajudam a gente viver as noites também da nossa fé, as noites, as dificuldades da nossa vida. E olha ali, quanta testemunha, gente, envoltos em tamanha nuvem de testemunhas. É uma nuvem de testemunhas. A carta aos Hebreus fala, nuvem de testemunhas, devemos desembaraçar-nos de todo o fardo e do pecado que nos cerca e correr com constância o risco que nos é proposto, fixando os olhos no guia da nossa fé, o qual a leva à perfeição. Correndo para a nossa meta, com constância, correndo o risco também, porque a nossa vida é cheia de riscos, né? Mas correndo. A igreja, né, como a gente falou, a igreja em saída. Vai ter riscos? Vai, muitos, mas os nossos olhos fixos na nossa meta, né? Os olhos no guia da nossa fé que leva à perfeição, né? Então, deixa o fardo para trás, deixa o pecado e vamos correr. Porque, gente, imagina você correr com um saco de... Quanto que é um saco de cimento? 50? 50 quilinhos. É um fardo, não é? Você correr com um saco de 50 quilos de cimento, né? A Águida não está nem conseguindo correr. Está agora recuperando a cirurgia. Então, deixa os fardos, né? Deixa o fardo de lado, deixa o pecado de lado, os fardos, né? Se desvencilha disso, desembaraça. Às vezes a gente quer correr e levar um monte de coisa, né? Um peso, fardo. Não, eu quero correr, mas eu quero levar isso, quero levar... Não, a gente tem que correr para a meta. Cada um tem a sua jornada, cada um tem a sua corrida, cada um sabe de si. E a gente tem várias testemunhas aqui, ó. Olha que mais bonito. Quanto santo que tem aqui, gente. Tem uns repetidos aqui, mas tá bom. Quem que você vê aqui, gente? A Mônica? Cadê? Aí, gente. Aqui, ó. Ó, quem está no canto ali? Com o menino Jesus no braço. Santo Antônio. Esse aqui, com o coração na mão, a Sagrada Escritura, bispo. Santo Agostinho, você acertou. Esse aqui não sei, é um dos arcanjos, São Gabriel, Rafael. Ó, São João Bosco, que Jesus... Essa eu acho que ela está com a palma na mão. Mas não dá para ver direito, parece que tem um cordão aqui também. Não, Santa Luzia tem que estar com os olhos.
Deve ser uma virgem, tá com I mártir, hein? Esse aqui, também não sei, o menino gostou do desenho, vai pintar. São Padre Pio, São João Paulo II, Madre Teresa, esse aqui São José, São Benedito, né? Santos padres, leigos, tem... Aí, quantos aí, ó? Santa Joana d'Arc, Santa Rita de Cássia, Santa Baquita, muito bem, Mônica. São João Maria Vianney, aqui no cantinho. São Domingos Sávio, aqui, ó. Ah lá, da Águida. Aqui, São Domingos Sávio, aqui, ó. Quem? Tem uma menininha aqui também. Pode ser, ué. Enfim, uma multidão, uma nuvem de santos que testemunham a fé para nós. Artigo 2. Nós cremos. Por quê? O artigo 1 era o quê? Qual que era o artigo 1? Qual que é o artigo 1 aqui? Eu creio. Eu creio, né? Então a gente vai agora para o artigo 2. Muito bem. Qual que é o artigo 2, Dona Maria? Nós cremos. Opa! Então do eu passou para o nós. Nós cremos. Por que que passou para o nós cremos? Porque a fé é um ato pessoal. É ou não é? A fé é um ato pessoal. Uma resposta livre do homem à proposta de Deus que se revela, mas não é um ato isolado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é falar que a fé é um ato pessoal. Eu creio. Outra coisa é falar que esse eu creio não é um ato isolado, é um ato pessoal, mas não, eu não creio sozinho. Eu creio junto com uma comunidade, porque ninguém acredita sozinho e ninguém pode viver só. Por isso que a gente está junto aqui. A gente está estudando junto, porque a gente crê junto. Nós cremos. Ninguém se deu a fé a si mesmo. Não, eu vou me dar a fé. Eu nasci, eu vou me dar a fé de presente. Nesse Natal, eu vou me dar de presente a fé. Você pode se dar um celular, você pode se dar até um carro, né? Verdade. Ó. Mas você não pode se dar a fé a você mesmo, né? Por quê? Porque você não deu a vida a você mesmo. Então, a fé é um pequeno detalhe, né? A vida, a gente não pode se dar, acho que eu vou me dar a vida. Não. É outro que nos deu a graça da vida e é outro que nos dá a graça da fé, né? Foi de outros que a gente recebeu e é outros que a gente vai dar também, transmitir essa fé. Por isso, o nosso amor a Jesus e aos homens nos impele a falar aos outros da nossa fé. Cada crente é assim, um elo na grande cadeia dos crentes. Olha lá a imagem que a gente tem. É uma fé que vai passando de geração em geração, vai passando de país a outro país, porque eu não posso crer sem ser amparado pela fé dos outros, e pela minha fé eu contribuo para amparar os outros na fé, igual a cadeia. Se um cai aqui, vai puxar os outros também, não vai? Vai dar uma puxada boa aí na turma. Puxou tanto que caiu mesmo. Entendeu? Se alguém cair aqui, vai puxar os outros.
ao mesmo, se alguém levantar aqui, vai ajudar a amparar e levantar os outros. Segura aí que eu não estou muito firme. Me segura aí. Então, muitas vezes a gente é amparado, é ajudado pela fé dos outros. Quando eu estou meio fraquejando, Tião, me segura aí, Tião, que você é um homem de fé, Tião. Tião é. Então, a fé do Tião vai amparar outras pessoas que estão junto com o Tião, crendo junto com o Tião. O Tião está atrás do Cláudio, atrás da Suelma, que está atrás do povo de Ribeirãozinho, Marlene e companhia. Então, olha só que interessante, essa grande cadeia de crentes, um é amparado e contribui para a fé dos outros. A fé do Tião ajuda a minha fé. Quando eu vejo o Tião lá na igreja com o terço, ou ajudando lá com o ministro, isso me edifica, ajuda a minha fé. Eu sinto, que bom, eu estou no lugar certo. Eu não estou crendo sozinho, eu estou crendo com a igreja. Quando vejo lá, né, a Exonilde, não, a Ana Rosa, Salete ou a Madá entrando na sala de catequese, dando aula para aqueles meninos, tudo educado, né? Eles ficam quietinhos para ouvir a tia, a catequista falar, né? Cheio de fazendo um monte de pergunta. Aí eu olho assim aquela cena, eu fico, ai, que bom. Que bom, porque a fé delas edifica a minha fé. A fé delas ajuda o crescimento da minha fé. Então a gente olha um para o outro, eu vejo a Águida, a Carmeci, a Mônica, o Deusdete, cada um, a gente olha para o irmão que está do lado ali, a gente vê, eu não estou sozinho aqui. Nessa barca tem um monte de gente, e a fé do outro me ajuda. Me coloca de pé também, muitas vezes. E foi o que reergueu Águida. Isso aí, Águida, que bom. Que bom, Águida. Eu creio, símbolo dos apóstolos. No símbolo dos apóstolos, na profissão de fé que a gente faz na missa, né? Creio em Deus Pai, né? A gente começa falando o quê? Eu creio, né? Ou creio, que é a fé da igreja professada por cada crente, principalmente por ocasião do batismo, tá? Então, é uma fé o quê? Pessoal. É o símbolo dos apóstolos, ele tem essa fé, né? Do eu creio, né? Ele tem ele usa o verbo na primeira pessoa, eu creio. Já o símbolo niceno-constantinopolitano, vocês já sabem falar ele? Está aparecendo muito agora nas missas. Vamos falar ele? Símbolo niceno Constantinopolitano, fala assim, Constantinopolitano. Constantinopolitano, ficou mais fácil, né? Ele, quando a gente reza na missa, a gente fala também, creio, em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que é aquele maior, é a versão maior. Só que no original, porque ele foi escrito, não foi em português, ele foi escrito em grego. Então, no original grego, o verbo que aparece não é creio, é cremos. É lá, nós cremos. Só que a gente, na tradução, e nas traduções que a gente tem, eles trocaram o verbo do plural, foi para o singular, eu creio. Mas o original grego é nós cremos. Então, se a gente fosse na língua original, professemos juntos a nossa fé. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Seria assim, tá? Porque o original dele é cremos. E o catecismo fala que essa é a fé da igreja confessada pelos bispos reunidos em concílio ou, de modo geral, pela Assembleia Litúrgica dos crentes. Por quê? Por que ele fala nós cremos? Porque eles estão o quê? Reunidos. Enquanto o símbolo dos apóstolos, que é o primeiro lá,
Uma coisa é o símbolo dos apóstolos, vocês estão entendendo, né? Na missa tem aparecido mais porque está aparecendo no folhetinho, né? Aí eles voltam e meia colocam um ou outro. Então, uma hora a gente está falando dos símbolos dos apóstolos. Os símbolos dos apóstolos, gente, preste atenção, ele era professado principalmente no batismo. Por isso que ele é creio, porque cada batizado tem que professar a sua fé. Por isso que ele tem o verbo assim, eu creio. Porque originalmente, lá na origem dessa profissão de fé, ele era professado por quem ia ser batizado. Então, o batizado chegava lá, creio, não tem, quando o ritual do batismo tem a profissão de fé? Pois é. Quando a igreja estava reunida em concílio, assembleia litúrgica, né, no caso aqui, a missa, por exemplo, né, na missa, por exemplo, que é a assembleia litúrgica, é a missa, né, eles não rezavam eles professavam mais o símbolo niceno-constantinopolitano, porque eles estavam reunidos. É a fé que é professada junto com os outros. Então, reunião de sínodo, de concílio, a assembleia litúrgica estava com os outros reunidos e precisava professar junto a sua fé, eles professavam o niceno. Quando era no dia do batismo, né, ocasião do batismo, eles professavam o símbolo dos apóstolos. Isso aqui, gente, é a origem, tá? A gente está falando da origem. Tem duas versões, né, da nossa fé, de como principais, né? A gente vai ver que tem outras, mas principais são essas. Uma, de forma pessoal, eu creio, que era no dia do batismo. Nós cremos, que é a outra versão, niceno, que é no dia de reunião, concílio, assembleia, etc. O eu creio é também a igreja nossa mãe que responde a Deus pela sua fé e nos ensina a dizer, eu creio e nós cremos. É como se a igreja inteira, por isso que a gente usa o eu creio também, como primeira pessoa, é como se a igreja fosse, né, sendo uma pessoa só, né, um só corpo, como a gente fala, um só espírito, respondesse a Deus, eu creio, eu igreja creio no Senhor, né? Então esse eu creio da igreja, é no creio da igreja que nós todos entramos também, por isso que a gente pode falar eu creio, nesse caso a igreja toda que está falando eu creio. Tudo bem até aqui? Porque aí agora a gente vai dar outro passo na fé. Tá tranquilo? Dona Maria, Simone, tá tranquilo? Tiver pergunta a fazer, pode fazer. Aí vem o número 168, né? Ali ainda tem um título, olhai, Senhor, para a fé da vossa igreja. É antes de tudo a igreja que crê e que desta forma suporta, nutre e sustenta a minha fé. Quem crê é a igreja. E é nessa fé da igreja que eu sou suportado no sentido de sou amparado, sou sustentado e sou nutrido. Eu me alimento da fé da igreja. A minha fé cresce quando eu recebo, né, essa fé da igreja. É a igreja primeiro que por toda parte confessa o Senhor. A igreja que confessa, a voz por toda a terra proclama a Santa Igreja. Tem um hino que a gente celebra assim, em datas especiais, chamado Te Deum. A voz, ó Deus. E que nesse hino se fala que a Santa Igreja proclama por toda a terra o Senhor. É a igreja que primeiro professa a fé, é a igreja que primeiro proclama, lógico. A gente entra nessa dimensão da igreja, a gente entra na igreja, mas é a igreja que primeiro faz. Não sei se vocês conhecem. A voz, ó Deus, louvamos, a voz, Senhor, cantamos. Não sei se vocês já ouviram esse hino em algum lugar. Hino famosíssimo, né? Mas não é muito comum, porque não é feito nas missas, né? Normalmente a gente conhece cantos mais que são feitos nas missas. E agora chegou a parte. Eita ferro!
E Mônica, uma assessora de informática sem internet. Sim. É porque ela não precisa da internet para saber, ela já sabe por conta própria. Mas vocês querem saber o que é o quiz de hoje? Cadê o Ailon, a esposa a Lucy, né, que ela quando não tem, quando demora muito, não, está demorando muito esse quiz, não tem mais quiz não. Falei, calma. Aí eu fiz mais para ela, ela não veio hoje, mas tá bom. Hã? Ela vem à tarde, né? Não, mas à tarde tem também. Vixe, tem melhor do que esse. Primeira coisa, e eu já dei até a dica antes, já falei lá. O que é o Te Deum? A voz, ó Deus, né? O Te Deum seria, a tradução dele para a nossa língua seria a voz, ó Deus. O que é isso? O que é o Te Deum? Tudo é dele. Tudo é dele? O que é o Te Deum? Aí tem que ter um pouquinho de internet para a gente. Ó, cheguei aqui na hora. Ó. O Deusdete foi pegar a internet ali fora. Deusdete, o que é o Te Deum? Eu já dei a dica aqui, hein? Mas esses quiz é bom porque tem muita coisa na igreja que a gente não conhece. Por isso que aí eu gosto de puxar o conhecimento um pouquinho mais. Eu acho que não vai sair nada aí não. Como é que está a internet? Depende da internet, né? Ó. Te Deum é um hino cristão usado principalmente na liturgia católica como parte do ofício de leituras da liturgia das horas e outros eventos solenes de ações de graças. O hino é encontrado também na Inódia, ou práticas litúrgicas de outras igrejas cristãs, incluindo o livro de oração comum da igreja anglicana, as matinas luteranas e, de modo menos regular, em outras denominações protestantes e evangélicas. Das duas primeiras palavras do primeiro verso, Te Deum laudamos, isso, né, Alexandre? A ti louvamos, Deus, deriva o nome pelo qual o hino ficou conhecido. Muito bem, aí, tá vendo? Ele, hoje na nossa igreja... Opa, calma, Ana Rosa, aí. Calma, muita calma nessa hora, que a gente vai chegar lá. O nível tá, vocês estão... Por que a gente não conhece muito? Porque ele não é cantado muito na missa. Que a gente normalmente conhece e canta de missa, né? Como ele não é cantado muito na missa, mas ele é cantado na liturgia das horas, né? Em grandes solenidades, em grandes celebrações, em grandes eventos. E ele... Oi? Ele é grande, hein, irmão? Não, mas eu não sei de cor, não. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, a vós, eterno Pai, adora toda a terra. A vós cantam os anjos, os céus e seus poderes. Sois santo, 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 Senhor, Deus do universo. Toda a corte celeste cantando. Vamos ver se ela acertou a resposta. Ah, não. Primeiro, aqui ela já adiantou, ó. Ana Rosa, quem compôs o hino, quando e por ocasião do quê? Quem que compôs esse hino? São Gregório e Santo Agostinho. Quando? Aí eu não segui lá. Não. Por ocasião do quê? Mas não parou por aí, ó. Quantos anos tem esse hino na igreja católica? Quantos anos tem esse hino? Então vamos ver aqui, ó. Primeiro, é um hino cristão usado na liturgia católica, como parte do ofício das leituras da liturgia das horas e outros eventos solenes de ação de graça. Sempre que a igreja está de modo solene, reunida, ela canta esse hino. Quem compôs? Olha lá, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, né?
É atribuído a Santo Ambrósio e Santo Agostinho. Santo Agostinho, na ocasião do batismo de quem? De Santo Agostinho, né? Santo Ambrósio foi, vamos dizer, um pai da fé de Santo Agostinho. Ele que deu os primeiros ensinamentos na fé para Santo Agostinho. E no momento, da ocasião do batismo de Santo Agostinho, realizado na Catedral de Milão, no ano de 387, foi composto, né, segundo a tradição da igreja, veio a composição desse hino lindíssimo que a gente até então não conhecia, mas agora a gente conhece. Portanto, quantos anos que tem esse hino? O Te Deum. E agora, hein? Aí não, essa é a única pergunta que não precisa de internet. Só precisa de uma calculadora. Só precisa de uma calculadora. Essa pergunta aqui é a única que não precisa de internet. Quantos anos que tem esse hino, gente? 1000? A resposta está? A resposta está. 1632 anos. Que beleza, hein? Uma salva de palmas para nossos irmãos, para a calculadora, para o Wikipédia. 1632 anos. E a gente não conhecia. Agora a gente conhece, né? Depois vocês em casa baixem ele. Quando tiver grandes celebrações, cantem ele, porque ele faz parte da nossa tradição. Você vai ver. Então recita. É. O que é? É um hino cristão, né? Não, tá faltando coisa aqui, né, que você está falando. Sim, a gente podia discorrer muito mais, né? Qual termo? Aqui é latim, né? Te Deum. Te Deum é latim. Te Deum. Nossa, vocês sabem latim agora, hein? Fala, Ana Rosa. O quê? Não, eu não. Do hino em latim, em português e a tradução literal do hino. Pois é. Na Wikipédia, né? Vocês têm o texto em latim, o texto em português, cantado na liturgia das horas, né? E o texto com a tradução literal. Porque como ele é cantado também, na hora de fazer a tradução, a gente tem que fazer alguma adaptação para poder ele ficar, né, com uma simetria para a gente poder cantar. Senão, se a gente for traduzir tudo ao pé da letra, perde um pouquinho a simetria dos versos, né? Então, com ela e nela é quem essa ela, hein? A igreja, muito bem. Nós somos atraídos e levados a confessar, eu creio, nós cremos, porque é da igreja que recebemos a fé e a vida nova em Cristo pelo batismo. No ritual romano do batismo, né, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno. Vocês sabem o que é catecúmeno? As catequistas sabem. E os ministros sabem o que é um catecúmeno? Quem está fazendo catecumenato. Catequese. Isso, né? Quem ainda não foi batizado, está fazendo o processo de catequese para ser batizado. Muito bem. Quando a gente está lá no ritual do batismo, tem uma hora que o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno:
que pedes à igreja de Deus? E ele responde o quê? A fé. Tem uma hora lá que ele pergunta, o que você pede à igreja? Olha, eu vim aqui pedir a fé, eu quero a fé, me dá a fé. E aí, e o que a fé te dá, né? O que te dá a fé? E aí, ele responde, a vida eterna. Porque ele sabe que ele quer a vida eterna, mas para conseguir a vida eterna, ele precisa da fé. A fé me dá a vida eterna. A fé abre para mim as portas da vida eterna e antecipa já, aqui na nossa vida, o que a gente vai saborear lá, a nossa alegria e felicidade na vida eterna, né? Começa já essa garantia, essa antecipação aqui na nossa vida. E está lá no RICA, né, que os nossos catequistas conhecem muito bem, que é o que mesmo? RICA? Ritual de iniciação cristã de adultos. No número 75 tem essa parte aí. O que você pede à igreja? A fé. E o que a fé te dá? A fé me dá a vida eterna. Bonito, né? Porque o quê? Por que é adulto? Porque é catequese de adulto, não é de criança. É a caminhada esse é para adultos. É porque, por exemplo, o bebezinho, né? Eu vou passar aqui para nossas catequistas. É que quando a igreja fez o Concílio Vaticano II, ele viu que a gente tinha tomado um rumo diferente. E aí fez o Concílio Vaticano II para voltar às origens da igreja, estudar as origens. E quando Jesus partiu, que deu a ordem para que fossem por toda a terra evangelizar e batizar em nome do Pai e do Filho, eles faziam com adultos. E quando o Vaticano II resolveu fazer o RICA, ele baseou nessa de adultos. Aqui é a questão do processo de catequese, né, de batizado, porque aqui é batismo de adultos. Então, o processo de catequese, o ritual, que eles passam por alguns rituais. Aliás, está até ali no cartaz, não tem um? Olha lá, vamos montar a escada de iniciação da vida cristã? Querigma, palavra, encontro, conversão, segmento, amadurecimento. Não, mas ali não tem todo. Tem outro cartaz que tinha. Quando é batismo de criança, pergunta isso aí é para os pais. Aí, quando é adulto, vai perguntar para a pessoa, porque é ele que está pedindo, não é os pais mais. Aqui nesse caso, a pergunta é feita para o próprio catecúmeno. Quando é criança, bebezinho, por exemplo, ele não tem condição de responder. Então, eles vão perguntar para os pais, né? O que vocês pedem para o seu filho, né? A pergunta é a mesma, só que vai sempre ter essa pergunta, só que para os adultos é de uma forma e no batismo, no caso de crianças, é outra. Mas, além dessas perguntas aqui, o que a gente está falando é que o processo de catequese é um pouquinho diferenciado. Para quem é criança, para quem é jovem, adulto, já é um pouquinho diferente, né? E para quem, por exemplo, é recém-nascido, aí quem passa por esse processo são os pais, né? Pais e padrinhos. Os pais e padrinhos. No caso de um jovem adulto, né, que já tem condição de sozinho professar a sua fé, aí ele faz essa catequese, que é um pouquinho diferente, esse processo de catequese e depois de iniciação à vida cristã. Fala, Águida. Tudo bem, Águida. Você volta tarde, Águida?
é para voltar. Não, mas daqui a pouquinho, falta 20 minutinhos, a gente também já vai sair. Só terminar esse pedaço aqui. A salvação vem só de Deus. Mas por quê? É através da igreja que recebemos a vida da fé. A igreja é nossa mãe. A gente fala que a igreja é nossa mãe porque a gente recebe a vida da fé da igreja. Ué, mas a salvação não vem só de Deus? Sim, mas a igreja como instrumento, é um meio pelo qual Deus escolheu para que essa salvação chegasse até nós. Alguém tem que falar da salvação, alguém tem que anunciar, alguém tem que transmitir essa fé. Isso tudo é feito por meio da igreja. Então, nós cremos que a igreja, falou Fausto de Ries, né? Fausto de Ries, que está citado aí no catecismo, cremos que a igreja é como que a mãe do nosso novo nascimento, mas não cremos na igreja como se ela fosse a autora da nossa salvação, porque a gente sabe uma coisa, outra coisa, outra coisa. Quem que é o autor da nossa salvação? É Deus, né? A salvação vem só de Deus, mas a igreja é como que a nossa mãe, né? É a mãe desse novo nascimento, mas a salvação vem de Deus, mas ela colabora nessa transmissão da salvação que vem de Deus. Não é ela que iniciou, mas ela é transmissora, ela educa, ela cuida, ela cria, ela ampara, ela tem todo esse cuidado no nosso novo nascimento, né? Então, ela é como que ela acolhe, né? Como a mãe, né? Durante 9 meses ali, vai preparando para o nascimento. Assim é a igreja também. Ela nos prepara para esse novo nascimento, né? Fala, Fernanda. Tá tudo bem? Há uma certa expressão de dúvida. É porque é a nossa mãe que ela também é educadora da nossa fé, né? A grande missão das mães é a educação, né? A igreja sempre entendeu isso, por isso que a igreja é essa mãe que educa na fé. Ela transmite a fé e ela educa na fé. Tudo bem, gente? A igreja é nossa mãe. Expressão aí do catecismo da igreja, Fausto de Ries. Vocês sabiam que a igreja é nossa mãe. Bom, como que a gente fala da nossa fé? Qual que é a linguagem que a gente usa para falar da fé? Não acreditamos em fórmula, mas a gente não acredita na fórmula. A gente acredita na realidade que a forma exprime, que a fé nos permite tocar. A gente crê em Deus, na Santa Igreja Católica, a gente crê no Espírito Santo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna, amém. A gente crê em realidades. A gente não acredita na fórmula, mas na realidade que a fórmula expressa, certo? O ato de fé do crente não se detém no enunciado, mas na realidade enunciada. Ou seja, quando a gente crê, a gente não crê naquela fórmula. Se mudar uma vírgula, então acabou minha fé, porque eu creio numa fórmula. Não é isso que a gente crê numa fórmula, mas na realidade que ela expressa. Não é no enunciado, mas na realidade enunciada. Já falou o grande santo Tomás de Aquino. No entanto, é através das fórmulas de fé que nós nos aproximamos dessa realidade. A fórmula não é a realidade, mas a fórmula me ajuda a aproximar da realidade. Me torna mais próximo da realidade que a fórmula expressa. Então, as fórmulas nos permitem exprimir e transmitir a fé, celebrar em comunidade, assimilar e viver cada vez mais. Porque assimilando, entendendo que a gente vai vivendo. É igual eu comecei a falar, creio na Santa Igreja Católica. A Irmandade já veio, na comunhão dos santos. Porque a gente vai decorando essa fórmula.
Não a fórmula pela fórmula em si, mas o que ela representa. Por isso que toda essa primeira parte do Catecismo da Igreja Católica, ela vai ser um estudo aprofundado dessa fórmula, não por causa da fórmula em si, mas a gente vai ver o que está por trás dessa fórmula. O que significa falar, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que a gente vai começar, se Deus quiser, hoje à tarde, vamos começar a estudar o início da profissão de fé. O que significa falar, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso? O que está por trás dessa fórmula? Vocês estão entendendo? Porque a gente não crê na fórmula, a gente crê no que a fórmula está expressando. E o que está por trás dessa parte? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, dessa forma. Criador do céu e da terra. O que está por trás de cada palavra? É isso que a gente vai estudar para a gente entender qual é a nossa fé. Porque a nossa fé não é a fórmula. Tem gente que para na fórmula. O que é a comunhão dos santos? Não sei o que é a comunhão dos santos. Mas eu falo lá na missa. Mas eu não sei o que é a comunhão dos santos. Então, o que a gente vai começar a estudar a partir de hoje à tarde, a gente vai entrar nessa parte do catecismo, que vamos estudar cada artigo da profissão de fé. Vamos entender o que são esses artigos e vamos começar a estudar parte por parte para saber o que a gente está acreditando quando a gente fala, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, por exemplo. E para a gente melhor celebrar, melhor transmitir, melhor assimilar e melhor viver a nossa fé, como está aqui no catecismo. Como é que eu vou viver uma coisa que eu não sei o que é? Como é que eu vou transmitir se eu não sei? Então a fórmula ajuda a decorar, a saber qual é a nossa fé e através das fórmulas a gente poder transmitir melhor. Então a igreja, que é a coluna e apoio da verdade, ela guarda fielmente a fé transmitida aos santos de uma vez por todas. Que coisinha essa aqui, que está aqui citando quem? JD é o quê? Judas. 3 é o quê? O 3 é o quê? Capítulo? Mas está voltando o versículo então. E agora, hein? Eu errei na hora de copiar lá do... Judas, versículo 3. Por quê? A carta de Judas só tem um capítulo. Então aquele númerozinho lá seria já o versículo. Judas 3, que é o versículo 3. A carta de Judas 3... esse detalhe também, né? Essa carta não é de Judas Iscariote, é de Judas... O Judas bom? Qual é o nome do Judas bom? Judas, muito bem, Madá. Judas Tadeu. Judas Tadeu. E ele diz o seguinte na carta dele: Amados, estando todo empenhado em escrever-vos a respeito da nossa comum salvação, senti a necessidade de mandar-vos uma exortação a fim de lutardes pela fé, que foi transmitida aos santos uma vez para sempre. Essa expressão que Judas usa, uma vez por todas, ou uma vez para sempre. Quer dizer, não vai ter outra fé, não vai ter essa fé, outro jeito de transmitir, ela foi transmitida uma vez para sempre. É essa fé que vocês têm que guardar e continuar transmitindo, que chegou até vocês vão parar? Não, vou guardar, não vou falar mais para ninguém. Não, é para a gente receber e transmitir a nossa fé. E aqui o catecismo diz o seguinte: tal como uma mãe ensina os seus filhos a falar e dessa forma a compreender e a comunicar, a igreja, nossa mãe, ensina-nos a linguagem da fé para nos introduzir na inteligência e na vida da fé.
Adianta viver uma fé que eu não conheço? Não. Eu tenho que entender a fé. Por isso que fala inteligência da fé. Por isso que a gente está aqui. A gente está querendo o quê? Entender a nossa fé. Como é que eu vou viver uma coisa que eu não entendo? Ah, eu não entendo direito, mas vou viver. Mas vou viver como se você não entende? Né? Como que você vai viver sei lá, a ajuda para os pobres, né? Como você vai viver a caridade se você não entende? Não, primeiro eu vou entender como que eu tenho que viver a caridade, como que eu tenho que ajudar os necessitados. Ah, é assim, assim. Não, então vamos colocar isso em prática. Agora, se eu não entendo como que funciona, como é que eu vou viver a fé? Então, a igreja é como essa mãe, né, que está ensinando seus filhos a falar, porque a igreja tem que ensinar primeiro a falar, primeiro a comunicação. Como que a igreja ensina a falar? É igual na catequese. Olha, a oração é assim, ó, Ave Maria, repete, Ave Maria, cheia de graça, cheia de graça. Para de perturbar o amiguinho que está do lado. Presta atenção. Vamos voltar, né? Aí começa de novo. Ave Maria, cheia. Então, a igreja primeiro ensina a linguagem, os filhos a falar. Ensinando a falar, porque primeiro a criança aprende a falar, não é? Depois ela vai entender, vai começar a entender as coisas. Primeiro é mamãe, papai, aquele ali aponta ali é de mamãe, às vezes enrola, né? Olha para o papai, fala mamãe, olha para a mamãe, fala papai, começa assim, mas começa a falar. Depois ela vai entendendo que uma coisa é a mamãe, outra coisa é o papai, né? Então, a igreja ensina seus filhos a falar. Ela ensina todo domingo na missa, creia em Deus Pai, todo mundo sai, fala o creio aí, canto hino nacional, não sei, mas eu sei rezar o creio, sabe? Porque todo domingo a gente recita. Hã? E é bem melhor, com certeza, infinitamente melhor. Agora, a mãe ensina os seus filhos a falar e depois, olha lá, a compreender. Então, ó, a titia catequista ensinou a falar. Ave Maria, cheia de... Agora você vai entender. Quem que é Maria? Ah, Maria que é a mãe de Jesus, olha lá a imagem dela, a foto dela e tal. Ah, tá. Cheia de graça. O que é graça? Aí vai explicando. A igreja é assim, primeiro ensina a falar, depois ensina a compreender e a comunicar. Fala para os outros quem é Maria. Você sabe quem é Maria? Sei. Fala para o seu amiguinho quem que é Maria. E a igreja vai ensinando assim, como, né, a catequista, como a nossa mãe também nos ensinou. Ela nos ensina a linguagem da fé e depois a entender, a viver essa fé. Então, o processo é mais ou menos esse. Primeiro, a falar, a linguagem. Depois, a entender o que a gente está falando e depois a viver aquilo que a gente compreendeu, né? É mais ou menos esse é o processo que a igreja, como mãe, nos introduz na fé. Não adianta explicar, primeiro a gente vai recitando, né? Santo Anjo do Senhor, aprendendo orações, aprendendo algumas coisas relacionadas à fé, e depois a gente vai aprendendo a falar, a entender o que a gente falou e a viver o que a gente entendeu. É mais ou menos isso, né? A gente aprende a falar, entende o que a gente falou e depois vive o que a gente entendeu. Tudo bem? Mamães, é assim mesmo ou... Porque eu estou falando como filho. Eu estou falando mais a experiência de filho, né? Então, uma só fé. Ou seja, a gente passou por séculos de igreja, tantas línguas, né? Vocês falaram um monte de língua aí, a gente falamos de grego, de latim.
vocês falarem inglês, espanhol e etc. Tantas línguas, tantas culturas, povos e nações, e a igreja confessa a fé única. E é bonita essa realidade quando a gente vê lá as missas na Praça São Pedro, no Vaticano, um monte de gente diferente assim. Tem um povo branquinho. Tem um povo de congregação que está de cinza, outro está de azul, outro está de uma cor mais escura. E tem gente baixinho, alto, de todo jeito, de todas as línguas, povos, nações, e professando uma só fé ali, em torno do túmulo de Pedro, em volta do Papa, confessando uma fé única, recebida de um só Senhor, transmitida por um só batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm apenas um só Deus e Pai. É um só, mas é nessa diversidade, mas é um só. E a gente vê essa diversidade aqui. Tem gente do Nordeste, tem gente do Sudeste, tem gente do Sul, tem gente do Norte, tem gente de todo canto do Brasil. Aqui em Barra do Garça a gente vive essa universalidade, essa diferença de cultura, porém, nossa fé é única, nosso batismo é único, porque o nosso Deus é um só. Deus e Pai é um só. Graças a Deus, graças a Ele que é um só. E Santo Irineu de Leão, que fala, testemunhando a fé, declara que a igreja, embora dispersa por todo o mundo, até os confins da terra, recebeu dos apóstolos e discípulos a fé, ela guarda essa pregação e essa fé com tanto cuidado como se habitasse numa só casa. A casa tem gente diferente, não tem? Pai, mãe, filho, às vezes sobrinho, primo, neto, está tudo ali. Mas a casa é uma só. E esse cuidado que a igreja tem em guardar a fé. Nela crê de modo idêntico, como tendo o quê? Um só coração e uma só alma. Prega, ensina a fé e transmite com voz unânime, como se tivesse uma só boca. Então, gente, a igreja é como se a gente tivesse numa só casa, num só coração, uma só alma, e a nossa evangelização, a nossa transmissão, como se fosse uma boca só, falando, né? Quando a gente fala, é a igreja que fala. Quando a gente transmite a fé, ensina, educa, quem que está ensinando? É a igreja, né? A gente empresta nossa boca para que a boca da igreja possa falar e transmitir esse ensinamento, né? E através do mundo, as línguas são diferentes, mas o conteúdo da tradição é um só. Essa fé nós guardamos sob a ação do Espírito de Deus, com depósito de grande valor contido em um vaso precioso, porque ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Olha que expressão bonita de Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu de Lyon, ele fala que a fé é como se fosse um tesouro muito valioso que a gente guarda num vaso. Só que essa fé, ela vai sempre fazendo o vaso ficar mais bonito, ficar rejuvenescido, ficar mais jovem, ficar mais bonito. Por quê? É essa fé que faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. O vaso poderia ser nós também, né? Nós somos esses vasos de barro preciosos, porém, né, o tempo tem que entrar na olaria de Deus. O tempo vai desgastando a gente, às vezes as dificuldades vão deixando marcas no vaso, mas a fé, o que está dentro, vai sempre rejuvenescendo esse vaso. Nossa, esse vaso parece que estava meio encardido ontem, meio, sei lá, quebrado, meio... Estava amarelado já com o tempo. Hoje está novo, parece estar mais jovem, porque a fé que nós temos dentro vai rejuvenescendo a gente. Vai fazendo a gente cada vez mais jovem. Com o passar dos anos, a gente vai ficando melhor, né, Tião? A gente vai, né? Parece que a gente vai rejuvenescendo. Por quê? Tem algo precioso dentro de nós, que é a nossa fé. A fé que está dentro desses vasos que somos nós, que é a igreja,
e que vai rejuvenescendo ela, né?